Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para mais um Prepara Cariacica. E o Prepara Cariacica de hoje está muito especial, porque eu vou falar de um tema que para muitas pessoas é difícil e você vai ver como que a gente vai tornar fácil esse tema aqui. E segundo, ele cai demais na banca IDESG. Seja de forma direta, seja de forma indireta, porque ele é a base para outros diversos assuntos do português. E esse assunto é termos da oração. Portanto, se você tem dificuldade em sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, se esses temas são um bicho de 7 cabeças para você, vem comigo para isso ficar mais claro para você. Antes da gente começar, já se inscreveu no canal? Você já me segue no Instagram? @profguifonseca? Isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho a seguir e, claro, para você acompanhar e ficar por dentro de todas as dicas de português para o seu concurso público. Agora vem, papai, vem! Então, olha só. Pessoal, quando a gente fala de termos da oração, nós estamos puxando o nosso raciocínio para uma área do português chamada sintaxe. Lá no seu edital, você inclusive vê essa matéria com outro nome. Você vê essa matéria como sintaxe da oração, e ele coloca ali do período a gente não vai ver. Sintaxe da oração são os termos. É como que os termos funcionam dentro de uma oração. Tudo bem? Já quando a gente fala de sintaxe do período, só para você saber, é aquela classificação das orações. Em oração subordinada, oração coordenada, por aí vai. Tudo bem? Para a gente começar o nosso papo, você precisa entender um conceito que muitas vezes a IDESG cobra até de maneira direta, que é a diferença de classe e de função. Primeiro, pessoal, esses dois termos estão localizados em áreas diferentes do português. Quando a gente fala de classe, nós estamos falando de morfologia. Ó, morfologia. Ou seja, da forma das palavras. Então, quando a gente fala de classe, a gente está tratando do nível da palavra. Quando a gente trata da função, nós estamos tratando da sintaxe, ou seja, nós estamos tratando do funcionamento dentro da oração. Pessoal, para entender o conceito de classe, imagine o seguinte: todas as palavras da língua portuguesa organizadas num balaio. E o gramático começou a separar estas palavras pelas suas características. E isso originou as 10 classes de palavras que nós temos. Certo? Isso originou as 10 classes de palavra que nós temos. Então, eu separei as palavras pelas suas características diferentes, pelas suas características de sentido, de variação, de funcionamento. Então eu separei as palavras por características comuns. É como se você estivesse na sua sala de aula e fosse separando os seus alunos por alguma característica. Certo? Então aqui vão ficar os alunos de 1,60 m até 1,80 m, aqui 1,80 m até 2 metros. Veja, você está separando com base em critérios. Isso é classe. Então a classe pertence à palavra. A classe é algo que é subjacente, é algo próprio da palavra. É claro, há palavras que se posicionam em mais de uma classe? Sim. Mas veja, entenda que a classe é algo próprio. Entenda que a classe é algo inerente à palavra. É uma separação conforme as características que ela tem.
Então, só rapidamente aqui, quais são as classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Então essas são as 10 classes de palavras que nós temos na nossa língua. Essas palavras que pertencem a uma classe exercem uma função dentro do que nós chamamos de oração. Pessoal, o que é a oração? Oração é qualquer enunciado que contenha verbo. Então observe, por exemplo, quando eu falo a seguinte frase: a casa é minha. A casa é minha. Digamos que você tenha me perguntado qual é a classe da palavra casa. Ela é um substantivo. Repare, ela é um substantivo porque o substantivo é a classe dos nomes que varia em gênero e número, certo? Substantivo, ok? Quando a gente fala de qual função que ela exerce, eu vou dizer que é um substantivo que, nesse caso aqui, como é ele que está conjugando o verbo, ele exerce uma função de sujeito nesta oração. Repare o seguinte, pessoal. Eu poderia dizer para você a classe da palavra casa sem um contexto. Eu poderia dizer casa e você logo iria me dizer que casa é um substantivo. É claro. Ah, Guilherme, poderia ter um contexto que ela funciona como adjetivo? Até poderia, galera, mas a classe original da palavra casa é um substantivo. Você sabe que casa é um substantivo. Casa é um nome. Agora, tem como eu te perguntar qual é a função da palavra casa e você me responder de pronto? Não. Você vai dizer, ué, Guilherme, mas você tem que me dar uma oração. E é verdade. Eu tenho que te dar uma oração, que é esse enunciado que parte do verbo. Observe essa questão aqui da IDESG para você ver como isso é importante para a IDESG. Olha bem, na oração, a central de atendimento recebeu 673 mil ligações. A palavra central é classificada gramaticalmente como um... Minha gente, vamos aprender a ler o que a prova está querendo. Olha só o que ela perguntou aqui. Classificada gramaticalmente. Classificada vem de classe. Então, primeiro, e é claro que a gente veria isso também pelas opções, ela está perguntando aqui qual é a classe de palavras da palavra central, ok? E sintaticamente faz parte da oração. Sintaticamente já me deu a chave aqui, ó. Sintaticamente ele quer qual é o termo da oração. Se ele falou em sintaticamente, ele quer saber de sujeito, objeto direto, objeto indireto, beleza? Então, olha só, ele pede a central de atendimento recebeu. Minha gente, ó, a central de atendimento recebeu, vamos ler as opções. Ele dá a opção de aqui em central de atendimento ser um verbo. Será que a palavra central pode ser um verbo? Claro que não. Verbo precisa variar em tempo.
precisa ter presente, passado e futuro. Eu tenho presente, passado e futuro de central? Não. Então não é verbo. Ok? É adjetivo? Repare, pessoal, a maior confusão está aqui em adjetivo e substantivo. Certo? Repare que aqui, central de atendimento é um nome. Então, central de atendimento faz parte do nome. O que recebeu 673 mil? A central de atendimento. Tanto é que central de atendimento normalmente é um lugar. Outra pista aqui para você identificar que é um substantivo. Olha aqui, tá do lado desse a, tá do lado desse artigo. Se tá do lado desse artigo, significa que a classe dessa palavra é um substantivo. É um substantivo que exerce, repare, quem recebeu? Que exerce a função de sujeito. Então, repare que aqui ele cobrou as duas coisas. Ele cobrou a classe da palavra, que é substantivo, e cobrou também a função, que é sujeito. Ok? Então é um substantivo que exerce a função de sujeito. Letra C, que é parte do sujeito aqui. Beleza? Pessoal, nós falamos que toda oração parte do verbo. Então é sempre por ele que eu preciso começar a minha análise. Antes disso, tá gostando da aula? Você já tá no nosso grupo do WhatsApp de preparação para Sedu e Cariacica? Gente, se você não tá, clica aí, tá bom? Clica aí. Se você não se inscreveu no canal e não deu um joinha nessa aula, clica aí também, tá bom? Né? Conto com você. Bora lá! Pessoal, nós temos aqui um verbo. Vamos lá. O verbo é onde tudo começa. Sempre que te pedir algo sintático na prova, sempre que te pedir termo da oração, você vai começar a sua análise pelo verbo. Sempre. Tá bom? Então, olha só. Repare aqui, minha gente. Imagine que eu tenha o verbo morrer. Quando eu falo para você a palavra morreu, você vai me perguntar, ué, quem morreu? O que morreu? Repare, quando você pergunta quem morreu ou o que morreu, você está procurando o sujeito. Eu posso, por exemplo, falar meu pássaro morreu. Meu pássaro morreu. Essa ideia de meu pássaro vai ser sujeito e morreu vai ser o verbo. Ou, por exemplo, se eu falo assim, caiu. Você vai me perguntar, ué, Guilherme, o que caiu? Posso te responder que a lâmpada caiu. Ok? Minha gente, esses verbos, reparem, eles estão pedindo só o sujeito. Há verbos que nem o sujeito pedem. Por exemplo, se eu pego aqui o choveu. O choveu, para você entender sintaticamente, você nem precisa do sujeito. Ok? Ele vai ser até uma oração sem sujeito. Mas isso é outro papo, tá? Isso é um papo, né, da classificação do sujeito. Mas veja, ele não precisa nem do sujeito. Esse verbo que precisa só do sujeito ou nem vai precisar do sujeito, nós vamos chamar este verbo de verbos intransitivos. Então, o que são os verbos intransitivos? São aqueles que precisam só do sujeito
ou que nem do sujeito precisam. Tá bom? São verbos que não transitam para nenhum outro complemento. É isso que eu vou chamar de verbos intransitivos. Agora, há verbos, por exemplo, se eu coloco aqui para você o verbo recebeu. Olha bem, o verbo é recebeu. Quando eu coloco para você o verbo recebeu, você logo vai me pedir: ué, Guilherme, quem recebeu? Eu preciso do sujeito. Preciso desse sujeito aqui. A mulher recebeu, por exemplo. A mulher recebeu. Quem recebe, recebe alguma coisa. Repare que agora, quando eu falo a mulher recebeu, você precisa de um complemento. Ó, o verbo receber está pedindo um complemento. Então, minha gente, eu vou dizer, por exemplo, que a mulher recebeu as cartas. Repare que agora eu tenho um verbo que transitou. Portanto, eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo. Ó, esse vai ser um verbo transitivo. Tudo bem? Já quando você tem, por exemplo, o verbo gosta. Olha só. Quando eu pego o verbo gosta, ele também precisa de um sujeito. Por exemplo, minha esposa gosta. Quem gosta, gosta. Ó, naturalmente você vai perguntar para o verbo: ué, Guilherme, gosta de quê? E aí eu vou te responder: minha esposa gosta de panetone. Minha esposa gosta de panetone. Tá chegando o Natal, ficou com fome, né? Tarde da noite, aquele panetonezinho, imagina. Minha esposa gosta de panetone. Este verbo também será, portanto, um verbo transitivo. Por que verbo transitivo, galera? Porque ele transitou para um determinado complemento. Ele precisa de um complemento. Eu preciso encontrar um verbo que precise de um companheiro. O verbo transitivo, ele precisa de um companheiro, ele precisa de alguém para agregar. Tudo bem? Só que observe, tanto recebeu quanto gosta são verbos transitivos. Só que o que acontece aqui, minha gente? O verbo receber, olha bem o que acontece. Eu pergunto aqui, quem recebe, recebe alguma coisa. Não tem nada aqui fazendo uma ligação do verbo com o complemento. É uma ligação direta. Então eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo direto. Já o as cartas, que está complementando esse verbo transitivo direto, eu vou chamar de objeto direto. Ok? Vou colocar o significado da sigla aqui. Objeto direto. Ok? Inclusive, você sabe como que mata um professor de português? Com um objeto direto na cabeça. Dorme com um barulho desse aí. Minha esposa gosta de panetone. Minha gente, minha esposa gosta de panetone. Observe, quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui eu tenho um elemento que está fazendo a função de ligar o meu verbo ao complemento. A ligação aqui já deixou de ser direta. Então eu vou chamar de verbo transitivo indireto. Olha que delícia! E o de panetone vai ser chamado de objeto indireto. Ok?
Ah, Guilherme, pode ter os dois complementos? Pode, eu posso ter frases como, por exemplo, a mulher deu uma bicicleta ao filho. Ué, Guilherme, e agora que eu tenho dois complementos? Ué, olha que coisa. Eu vou chamar esse verbo com duas características. Ele tem um complemento direto, um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Portanto, é um verbo transitivo direto e indireto, que você vai ter algumas questões chamando também de bitransitivo. É exatamente a mesma coisa. Bitransitivo e transitivo direto e indireto é a mesma coisa. E os complementos, ó, quem dá algo, objeto direto. Quem dá alguém, ao filho, objeto indireto. Legal? Então vem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Em todas essas estruturas, pessoal, todas elas, olha só, que a gente viu até aqui, eu posso colocar uma informação a mais. Vamos pegar aqui a ideia de meu pássaro morreu? Ó, meu pássaro morreu ontem. Eu posso também pegar lá, ó, qual era a outra frase lá do intransitivo mesmo? A lâmpada caiu e choveu. A lâmpada caiu. Caiu. Ela caiu fortemente. Vamos colocar. Fortemente. A mulher recebeu as cartas. A mulher recebeu as cartas. Recebeu as cartas. Vamos colocar que ela recebeu as cartas com a irmã. Olha só, pessoal. Todas essas expressões que a gente viu aqui, elas são expressões que dão uma circunstância a mais. Essa circunstância a mais que você dá, essa circunstância a mais que você coloca, olha bem, eu vou chamar de adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é a circunstância que você dá à sua frase. É a circunstância que você dá à sua oração. Tudo bem? Então, quando eu falo meu pássaro morreu ontem, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Quando eu falo a lâmpada caiu fortemente, é um adjunto adverbial de modo, né? De modo forte. A mulher recebeu as cartas com a irmã. Essa ideia do com a irmã é a companhia. Ela recebeu com quem? Adjunto adverbial de companhia. Então, repare, pessoal, adjunto adverbial é aquilo que eu adiciono como uma circunstância à minha oração e eu classifico pelo valor semântico. Em todo tipo de verbo eu posso colocar. Legal? Então vem comigo, vamos para a questão. Olha como vai ficar mais fácil. Vem. Na frase, essa música tão linda, quem a compôs? O termo destacado
A exerce a função sintática de. Minha gente, a prova não vai te dar uma frase sempre nesse modelo aqui, a mulher recebeu as cartas. Às vezes, ela vai te dar uma frase em que os termos podem estar meio embaralhados. E aí é mais importante ainda você seguir aquela regrinha que eu te ensinei. Começa com o verbo, papai. Começa com o verbo. Tá bom? Minha gente, escreve aí pra mim nos comentários se essa aula tá te ajudando, se essa aula te ajudou até agora. Vai, escreve aí nos comentários pra mim. Escreve aí nos comentários pra mim se este assunto era difícil pra você e tá começando a clarear. Vai, escreve. Vou te dar 30 segundos. Vai clarear, vai clarear, vai clarear, vai clarear, vai clarear. Escreve, hein? Senão eu vou continuar cantando aqui. Nada pior do que eu cantando. Se você acha que a pobreza é o principal problema do mundo, é porque você nunca me viu cantando longamente. Vai clarear, 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 vai clarear. Vamos lá! Essa música tão linda, quem a compôs? Vamos lá, minha gente, vamos pegar aqui. Vamos pegar a partir do verbo, ó. Quem a compôs. E ele pede o termo destacado aqui é o azinho. Quem a compôs. Vamos resolver esse problema então. Qual é a classificação do A? Minha gente, se você achar que é melhor, Guilherme, esse negócio sempre que tem pronome em questão de função sintática é um rolo para mim, eu começo até a suar frio. Faz o seguinte, começa a fazer o seguinte, substitui o termo a que ele se refere. E ele já te deu de presente. O que é esse A? É quem compôs essa música. Então, se você quiser, você pode aqui, fazer a sua análise sintática linda assim, quem compôs essa música. Olha só, pessoal. O verbo compôs tem um sujeito. Qual que é o meu sujeito aqui? O meu sujeito aqui é a palavra quem. Quem compõe alguma coisa. Reparem. Compor, portanto, é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Logo, essa música vai ser um objeto direto. Se essa música é um objeto direto, o A também vai ser objeto direto, porque o A está substituindo a expressão essa música. Portanto, letra D de doido aqui, objeto direto, para você, mandar um beijo para a IDESG nessa questão. Legal? Vamos agora essa aqui. Segundo a norma padrão da língua, a expressão destacada na sentença abaixo é classificada como a velha insônia tossiu 3 da manhã. Vamos analisar o verbo? Vamos começar pelo verbo? Primeiro eu tenho que perguntar quem tossiu. Foi a velha insônia que tossiu. Ok? Sujeito. Tossiu com 2 S's, hein, gente? Nada de colocar tossiu com C. Pelo amor de Deus. Ok? A velha insônia tossiu 3 da manhã. A velha insônia é o sujeito. Tem gente que começa a tentar raciocinar o significado. Guilherme, como é que a insônia tosse? Isso aqui é um conto. Isso aqui é uma expressão de linguagem figurada. Ele está usando aqui a personificação. Mas, gente, questão de análise sintática, você não vai pensar muito no sentido do negócio, tá bom? A velha insônia tossiu. Quem tossiu? Foi a velha insônia. Então, a velha insônia é o sujeito. Quando eu falo para você, a mulher tossiu,
a insônia tossiu, repare, você não pergunta assim, tossiu o quê? Tossiu quem? Não existe essa pergunta. Você pergunta nada. Eu poderia simplesmente te dizer, a velha insônia tossiu. Significa que este verbo é um verbo intransitivo. Logo, a gente já pode mandar para o B. Olha como você conseguiria resolver por eliminação. A gente já pode mandar para o beleléu a e a C. Porque se é um verbo intransitivo, não tem complemento, não tem objeto. O sujeito a gente já identificou que é a velha insônia. Então só pode ser um adjunto adverbial. Que é isso mesmo, ó. A velha tossiu quando? 3 da manhã. Isso é uma circunstância de tempo. Portanto, isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de tempo. Olha que lindo, minha gente. Não dá vontade de abraçar o português quando você vê uma questão dessa? É para você mandar um beijo pro examinador. É para você dizer obrigado, não é para você dizer, nossa, como é que caiu isso? Não, minha gente. É para você acertar tudinho. Ai, papai, vem. Vem, neném, olha só. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. Minha gente, quando a gente fala que o Rio de Janeiro continua lindo, olha bem, agora ele quer praticamente a análise toda da oração. E aí, quero comentar mais longamente com você sobre esta frase. Olha bem, o Rio de Janeiro é uma frase que não dá para você falar sem cantar, né? Impressionante. O Rio de Janeiro continua lindo. E aqui eu quero introduzir mais um conceito com você. Este verbo, pessoal, ele não é um verbo que dá uma ideia de ação. Ele não é um verbo significativo, ele não significa nada. Tanto é que se eu trocasse por é lindo, por está lindo, daria praticamente no mesmo. Esse verbo, ele só está fazendo a função, ó, de ligar. Ele está ligando. Olha bem, a expressão o Rio de Janeiro ao seu atributo, que é lindo. Então, se o verbo só está fazendo a função de ligar, eu vou chamar esse verbo de ligação. Ok? Ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo que faz a ligação entre o Rio de Janeiro e a palavra lindo. Não é legal, pessoal? Ok até aqui? Agora, quando a gente vai analisar isso mais amplamente, a gente vê que quem que continua? O Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é aqui o nosso sujeito. Ué, Guilherme, e essa característica? Essa característica do sujeito que vem ligada a um verbo, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Ah, Guilherme, tá lindo. Beleza. Predicativo do sujeito, entendi. Agora vamos lá para a questão. Ué, Guilherme, danou-se. Como assim? Não tem nenhuma opção que traga o que você falou. Calma, calma, respira. Respira, inspira, respira, inspira. Olha o que ele tá grifando. Ele tá grifando separadamente o O de Rio de Janeiro. Ué, Guilherme, mas o Rio de Janeiro é sujeito. Sim, pessoal. Mas, dentro de uma expressão,
dentro de um sujeito, existe uma palavra que é a principal. Por exemplo, só para você entender, se eu falasse assim, a menina linda subiu a ponte. Quando eu falo a menina linda subiu a ponte, tá claro para você que a palavra menina é a principal? Então, ó, eu sei que a menina linda, ela é o meu sujeito, mas a palavra menina, ela é a principal. Portanto, eu vou chamar a palavra menina, olha, papai, de núcleo do sujeito. De núcleo do sujeito. Ok? Então, dentro do sujeito eu tenho um núcleo. Essas palavras que só estão aqui para acompanhar esse núcleo, presta atenção, hein? Acompanhar. Quem que acompanha? Quem acompanha, dando um adjetivo, dando um atributo, né? Quem está ali com essa função de fazer companhia é quem está junto. Então eu vou chamar de adjunto, olha bem, adnominal. Então adjunto adnominal é esse termo que acompanha o núcleo, que acompanha a palavra mais importante. Não necessariamente só do sujeito, tá? É a palavra que pode acompanhar o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, que acompanha a palavra mais importante de uma expressão nominal. Sem dúvidas aqui, pessoal, a palavra mais importante é, sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro. Concorda? Então, ó, Rio de Janeiro vai ser o meu núcleo. Rio de Janeiro é o meu núcleo. Tudo bem? E esse O aqui? Este O tá só acompanhando. Ok? É o leite condensado na salada de fruta. É o adjunto adnominal. Então, repare. Olha como agora a gente achou já a opção. É o adjunto adnominal, núcleo do sujeito simples, né? É sujeito simples porque você pergunta para o verbo e a resposta é uma só. Quem que continua lindo? O Rio de Janeiro. Então, adjunto adnominal, núcleo do sujeito e predicativo. Ok? Logo, letra B de nádegas, aí é a resposta certa. Ok, pessoal? Não é lindo isso? Ah, papai, vem, vem, vem! Às vezes no silêncio da noite. Não foi de propósito selecionar só músicas não, tá, gente? É porque as bancas trabalham com as músicas. Eu fico imaginando nós dois. Vai! Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Não, vamos lá. Já a audiência cai, não sabe por quê. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Minha gente, aqui eu tenho mais de uma oração. Portanto, devagar com andor que o santo é de barro. Ok? Devagar com andor que o santo é de barro. Eu vou pegar esse meu primeiro verbo aqui e vou analisar. Depois eu analiso a outra oração. Ó. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Ok? Às vezes no silêncio da noite. É, papai. Vamos lá. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico imaginando, na verdade o verbo é completo aqui, tá? Ó. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Isso aqui é uma locução verbal, então eu vou tratar como um verbo só, ok? Às vezes no silêncio da noite,
Do mesmo jeito ali, ó, eu fico ali sonhando acordado. Fico sonhando é outro verbo. Juntando é outro verbo. Então a gente tem que começar por aqui, ó. Eu fico imaginando nós dois. Pessoal, só vou dar uma riscadinha aqui, que a questão acabou sendo formatada errada, tá? O termo destacado aqui em... Ah, não, tá certo. Desculpa. É às vezes da noite eu mesmo. Vamos lá. Às vezes no silêncio da noite. Minha gente, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Vamos pegar o eu aqui. Eu fico imaginando. Quem que fica imaginando? Eu. Isso aí eu. E eu, portanto, é o sujeito. Eu fico imaginando. Sujeito. Eu fico imaginando o quê? Quem fica imaginando alguma coisa. Então, ficar imaginando é uma construção que é um verbo transitivo direto. Fica imaginando o quê? Nós dois. Nós dois é o objeto direto. Agora, quando que eu fico imaginando? Às vezes no silêncio da noite. Então, ó, esse às vezes é um adjunto adverbial. Quando? Né? Se ele tivesse perguntado, ele não perguntou. De tempo. Eu fico imaginando nós dois. Quando? Às vezes. Então, minha gente, eu já posso excluir, ó, quase tudo. Na verdade, eu já descobri a resposta. É a letra B. Então, olha só. Isso aqui é uma boa questão pra gente parar com aquele mito assim, se ele colocou duas opções de adjunto adnominal é porque é adjunto adnominal. Aqui não é. Tá vendo como você precisa raciocinar a questão e parar com essas bobeiras? Ok? Tudo bem que é a mesma opção ali, né? Tá meio... essa questão... Guilherme, teria que ser anulada? Não, porque, veja, não é a resposta. Então, adjunto adverbial. Às vezes no silêncio da noite... Aí ele pergunta a classificação do da noite. Minha gente, Guilherme, mas no silêncio da noite não seria adjunto adverbial? Não, pessoal. Ele não grifou no silêncio da noite. Se fosse no silêncio da noite, aí seria um adjunto adverbial. Mas ele grifou só o da noite. Então, ó, no silêncio da noite, pensa que ele é uma expressão inteira. Silêncio é a palavra principal, é o núcleo, e o da noite está aqui acompanhando essa palavra principal. Então, o da noite é adjunto adnominal. Ok? Então, ó, adjunto adverbial, adjunto adnominal. E o eu? Eu fico ali sonhando acordado. Ó, eu fico sonhando acordado. Quem que fica sonhando acordado? Eu. Então esse eu é o sujeito. Sujeito. Logo, letra B de nádegas aqui também. Questãozinha capciosa, principalmente por causa do segundo termo. É claro que as opções facilitaram, mas você precisa ficar atento a essas relações, tá bom? Mais uma questão. A partir da leitura dos verbos a seguir, analise o que se pede. Será que uma flor tem medo da primavera acabar? Olha que lindo! Será que uma flor tem medo da primavera acabar? Ó, minha gente, vamos lá. Vamos pegar o verbo principal aqui, ó. Uma flor tem medo da primavera. Vamos lá? Uma flor tem medo da primavera. Esta é a nossa oração. Vamos começar a analisar pelo nosso verbo, como sempre, ó. O verbo ter. Quem que tem? Uma flor. Então, esse uma flor é sujeito. Ok? Uma flor é sujeito do verbo ter.
Uma flor tem alguma coisa. Quem tem, tem alguma coisa. Se quem tem alguma coisa, repare, o verbo ter será um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Logo, medo é um objeto direto. Só que quando eu pergunto para você, uma flor tem medo? Quando eu falo essa frase, num contexto normal, você ia me perguntar assim: tá, Guilherme, uma flor tem medo, mas medo de quê? Ó, para a frase fazer sentido, para a frase se tornar completa, a palavra medo precisou de um complemento. Este complemento da palavra medo foi o termo aqui da primavera. Então, da primavera está associado aqui a palavra medo. Portanto, esse da primavera vai ser o quê, minha gente? Esse da primavera vai ser algo que está completando o nome. Por isso eu vou chamar de complemento nominal. Alternativa C de sapo. Ok. Ah, Guilherme, mas eu confundi um pouco com adjunto adnominal. Vamos ver essa diferença com essa questão aqui. Olha bem, os termos acessórios são aqueles cuja função na oração é acrescentar informações secundárias. Olha só, secundárias. São normalmente utilizados para determinar e caracterizar os nomes ou exprimir circunstâncias do processo verbal. Minha gente, quando eu falo em termos acessórios, eu estou me referindo a adjuntos. Adjunto adnominal ou complemento nominal. Adjunto adnominal ou adjunto adverbial são termos acessórios. Por quê? Porque eles dão informações secundárias. Então já está aí a primeira diferença. Observe que aqui, por exemplo, quando eu falo uma flor tem medo da primavera, esse da primavera é essencial para a oração. É essencial para a estrutura da oração ficar completa. Por isso que ele é um complemento nominal, que é um termo que a gente vai chamar de termo integrante, tá bom? São normalmente utilizados para determinar e caracterizar os nomes, caso do adjunto adnominal, ou exprimir circunstâncias do processo verbal, que seria o adjunto adverbial. Assinale a alternativa em que o texto destacado é adjunto adnominal. Então ele está pedindo onde que eu tenho um adjunto adnominal. E aí ele dá 4 opções em que só uma é adjunto adnominal. Só que repare, pessoal, ele dá exemplos de todos os termos ligados ao nome. Aqui eu tenho 3 frases com complemento nominal e só uma com adjunto adnominal. Ah, Guilherme, então eu tenho que ficar raciocinando o que é mais importante para a frase? Não, minha gente, isso é só para te dar o conceito. Ok? Isso é só para te dar o conceito. Para diferenciar o adjunto do complemento, você tem alguns passos a seguir. O primeiro é observar se ele tem preposição. Por quê? Porque o complemento nominal, ele é sempre preposicionado. Sempre. Não tem nenhum momento em que o complemento nominal não é preposicionado. Ah, não, complemento nominal aqui, ó, é sempre não existe. Se é complemento nominal, é preposicionado. Quando o nome pede um complemento, ele sempre pede um complemento com preposição. Tudo bem? O adjunto adnominal
pode ser preposicionado ou não. Pode ser preposicionado ou não. Portanto, minha gente, minha dúvida já se restringe ao grupo de quando ele me perguntar sobre um termo preposicionado. Porque se eu tiver assim, ó, igual eu tinha lá na questão anterior, se eu tiver uma frase como essa aqui, ó. A menina linda veio aqui. E ele me perguntar a função do linda, você não pode ficar em dúvida se é adjunto adnominal ou complemento nominal. Não faz sentido nenhuma dúvida. Por quê? Porque complemento nominal é sempre preposicionado. Logo, esse linda aqui seria um adjunto adnominal. Tudo bem? Termos ligados. Isso é importante, minha gente. Porque a galera já vem para a última regra aqui e esquece dessa segunda, que é a segunda que resolveria a questão. Você nem precisava ir para essa terceira, que é muito específica. Porque olha só a regra dessa segunda. O adjunto adnominal, ele pode se ligar apenas a substantivos. Apenas a substantivos. Tudo bem? Então, quando eu falo em adjunto adnominal, ele está ligado a substantivos. O complemento nominal, ele está ligado a 3 tipos de palavra. Ele pode estar ligado a adjetivos, ele pode estar ligado a advérbios e ele pode estar ligado a substantivos abstratos. Substantivos abstratos. Olha como isso resolve a questão aqui. Assinale a alternativa em que o texto destacado é adjunto adnominal. Era favorável ao casamento. Quem é favorável a algo. Observe que o favorável pede um complemento. Além disso, favorável, segundo as classes de palavras, é um adjetivo. Ligado a um adjetivo, só pode estar o complemento nominal. Adjunto adnominal só se liga a substantivos. Então eu já posso tirar a letra A do jogo. A resposta do aluno foi satisfatória. Bem, aqui eu já tenho um caso em que eu tenho do aluno ligado ao termo resposta. Então, de fato, é um substantivo do aluno, né? É um termo preposicionado. Então, vamos deixar isso para depois? Fumar é prejudicial ao organismo. De novo, ó, fumar é prejudicial. Quando eu falo fumar é prejudicial, prejudicial a quê? Ao organismo. Observe que prejudicial é também um adjetivo. Logo, o termo que está ao lado dele, que é aqui o ao organismo, só pode ser, minha gente, um complemento nominal. Ele não pode ser outra coisa, porque ele não é um substantivo, entende? Então eu já tiro também esse cara do jogo. Depois, favoravelmente ao réu. Favoravelmente é como que ele depois? É um adjunto adverbial, é um advérbio. Portanto, esse ao réu está complementando o sentido de favoravelmente. Está do lado de um advérbio, não é do lado de um substantivo. Logo, é também aqui complemento nominal. Opa! Por eliminação, a gente já achou a resposta. A resposta do aluno foi satisfatória. É o único caso que nós temos um adjunto adnominal. Agora, Guilherme, por que não é adjunto e não é complemento? Aí eu vou te mostrar agora. Porque, repare, olha bem o caminho que nós fizemos para diferenciar os dois. O adjunto adnominal, ele pode ser preposicionado ou não. O complemento nominal é sempre preposicionado. Então, a gente só vai ficar em dúvida quando ele for preposicionado. O adjunto adnominal está ligado a qualquer substantivo.
O complemento nominal está ligado a adjetivos, advérbios e substantivos, especificamente os abstratos, ou seja, aqueles que representam sentimentos, emoções ou são derivados de verbo. Basicamente são esses, tá bom, pessoal? Então a nossa única dúvida vai ficar aqui nos substantivos abstratos. E aí você vai lembrar que adjunto adnominal começa com A de ativo. Complemento nominal é sempre passivo. Guilherme, como assim? Vamos pegar lá. Ó, vou apagar esse exemplo aqui. Vamos pegar lá a frase do exercício. A resposta, vamos relembrar lá. A resposta do aluno foi satisfatória. A resposta do aluno foi satisfatória. Olha bem, pessoal. Quando eu falo que a resposta do aluno foi satisfatória, foi ele o responsável por responder. Ele é o agente da resposta. Ele é o agente. É ele quem responde. Tá vendo? Quando eu falo a resposta do aluno, ele está sendo ativo em relação à resposta. É ele que está fazendo a resposta. Agora, se eu coloco assim, ó, a resposta ao professor foi satisfatória. Mesma frase praticamente. Observe, esse ao professor é a quem que ele respondeu. O professor não é mais o agente da resposta. Agora o professor é paciente, agora o professor é o alvo da resposta. Portanto, se ele é passivo, isso é um complemento nominal. Não é legal, pessoal? É essa a diferença. Por isso que aqui o do aluno vai ser um adjunto adnominal. Legal? Pessoal, espero que com essa aula de hoje você tenha resolvido grande parte das suas dúvidas sobre esse início da sintaxe. É sempre um prazer imensurável, inenarrável estar aqui com você. E não se esqueça, papai, de tudo que a gente viu hoje. E não se esqueça, sobretudo, de uma coisa. Cada passo que você dá é um passo, olha bem, que eu coloquei aqui no último slide para você e fui muito emocionado na hora de passar. Cada passo do seu estudo é um degrau a mais para o seu sonho. Estamos sempre juntos. Não esquece de me seguir, me segue lá no Instagram, vem pro grupo de WhatsApp que eu vou te mandar esse material lá, tá bom? Beijo pra você, até mais!